Juiz Sérgio Moro, eu gostaria de começar pela questão do futuro da própria Lava Jato. O senhor falou das consequências que ela pode ter para o país, mas eu acho que um passo antecedente é saber quais são as chances dela, de fato, prosperar nos tribunais superiores. Porque nós temos muitos exemplos de operações grandes e que também buscavam desbaratar esquemas de corrupção que acabaram sendo derrubadas no STJ ou em outras instâncias. O senhor teme pelo futuro da Lava Jato? Olha, sempre se falou que isso é uma velha expressão, que a justiça é uma dama volúvel. E, realmente, enquanto o caso judicial não se finaliza, é impossível um prognóstico definitivo. Mas, pelo menos o que eu observo, e se faça aqui um elogio, os tribunais recursais e tribunais superiores têm, nesse caso, adotado posturas firmes em relação a esse tipo de criminalidade. É importante que nós tenhamos presentes que o sistema de justiça não está aí para servir juízes, não está aí para servir promotores, não está aí para servir advogados, mas está para servir o cidadão que quer ver o resultado dos processos. É claro que sempre tem que se trabalhar no marco dos direitos do acusado, né? Nós também não defendemos qualquer espécie de julgamento sem respeito aos direitos, mas o sistema de justiça criminal tem basicamente que absolver o inocente e condenar o culpado, e quando condenado, o culpado tem que efetivamente cumprir uma pena. Acredito que os ventos são favoráveis, mas é importante, nesse prisma, o apoio da sociedade civil organizada. A gente sabe que o nosso processo ele é muito cheio de recursos, ele abre espaço para certas chicanas, pequenas questões processuais, às vezes, podem levar à anulação de uma causa que passou anos sendo investigada. É mais neste campo das pequenas manobras que eu lhe faria a pergunta, lhe repetiria a pergunta. Olha, eu não vi nada assim que pudesse, a meu ver, gerar alguma declaração de validação desse caso. E existem resultados já alcançados que, independentemente do que se aconteça, não serão jamais prejudicados. Então, por exemplo, o gerente que repatriou 96 milhões de dólares em propina. Então, esse dinheiro, evidentemente, qualquer que seja o futuro, nunca será devolvido a ele, né? Mas eu não vejo uma sombra no momento em relação a esse caso. Agora, é importante, como disse, que nós não confiemos demais no futuro, né? Como aquela expressão, temos que confiar desconfiando. Muito bem. Existe uma tradição antiga no Brasil, e ela não é só brasileira, ela tem motivo de ser, de um garantismo, certo? É uma preocupação com os direitos do indivíduo e com a proteção desses direitos básicos de liberdade e tudo mais. E os advogados têm feito fortes críticas à condução da Lava Jato, e é natural que eles façam isso, sobretudo os advogados de defesa. Dizem que há exageros nas prisões preventivas. Como é que o senhor responde a essa visão, particularmente dos advogados de defesa, sobre a condução da Lava Jato? Olha, a prisão cautelar é uma prisão sempre excepcional, certo? Porque a regra é que você só pode ser punido depois de você ser julgado, tá? Isso é importante, tá? Agora, a nossa legislação permite que, em casos excepcionais, se possa decretar uma prisão cautelar com o objetivo de prevenir novas práticas de crime, com o objetivo de proteger o processo, ou com o objetivo de resguardar a aplicação da lei. Em todos esses casos em que eu decretei a prisão cautelar, embora sejam vários, eu entendi que essas situações estavam presentes. Claro, pessoas razoáveis podem divergir razoavelmente dessas situações, mas, como mencionei aqui há pouco, o que eu entendo que existe, o que eu me deparei, indícios de um quadro de corrupção sistêmica. E, num quadro de corrupção sistêmica, existe uma necessidade de uma medida para se estancar, vamos dizer, a hemorragia dos cofres públicos.
Basicamente, tem sido essa a fundamentação. Em geral, os tribunais recursais ou os tribunais superiores têm entendido dessa mesma forma. Então, o que me deixa uma posição de maior conforto. O senhor falou em reforma de legislação para ajudar no combate à corrupção. O senhor acha que precisa de alguma espécie de reforma de mentalidade também, de quem opera o direito, para que esse combate seja mais efetivo e mais rápido? Eu tive até, semana passada, fazendo algumas palestras para advogados, que eu acho muito importante conversar com os advogados, porque, principalmente na parte criminal, isso também acontece muito na parte civil, por conta da excessiva morosidade do nosso sistema judicial, que vale tanto no crime como no civil, existe uma tendência da parte que não tem razão de utilizar essa morosidade em seu favor, que é algo que impacta ainda mais a nossa efetividade do sistema. Então, olha, se eu só vou ser preso no final do processo, então eu vou recorrer até não poder mais, mesmo quando eu não tenho razão. E a lei não deveria permitir essas brechas. Quando ela permite, é natural que elas sejam utilizadas. Mas seria o ideal que nós mudássemos para um outro cenário, e eu coloco normalmente como exemplo o direito norte-americano. Na Justiça Criminal Federal norte-americana, 80% a 90% dos casos acabam com alguma espécie de acordo, né, em que a parte, quando verifica que as provas contra ela são sobrepujantes, majestosas, que ela vai obter um julgamento desfavorável, até para evitar os custos do processo e para obter uma pena menor, ela acaba reconhecendo, em alguma maneira, a culpa. Aí, por exemplo, a pessoa ia ficar presa 10 anos, faz lá um acordo para ficar 5. Imagine, os senhores, se eu pudesse pegar 80% dos meus casos e resolver dessa maneira, ou qualquer outro juiz. Então, seria um ganho de efetividade muito grande. É claro que esse sistema também tem problemas, mas o nosso sistema atual de processos sem fim é muito pior. Muito bem. Tem uma questão que se coloca para as empresas que estão envolvidas na Lava Jato, que é, em alguns casos, a própria sobrevivência depois da operação e de tudo que ela revelou. Existe um remédio para que elas continuem funcionando, inclusive operando com o poder público, que seriam os acordos de leniência, que são acordos na área do direito econômico, e não no direito penal, como é a área em que o senhor atua. Qual é a sua opinião sobre esses acordos? O senhor acha que eles deveriam ser incentivados para as empresas, essas empresas que se meteram em processo de corrupção sistêmica, deveriam ter uma segunda chance para continuar operando com o governo? Olha, eu já opinei isso até publicamente em algumas decisões. Não sou contra esses acordos em si. O que me parece que é necessário é discutir sempre as condições desses acordos. E o que eu tenho argumentado é que é necessário, primeiro, que a empresa se comprometa a abandonar essas práticas corruptas. 2, que ela revele todos os fatos, não necessariamente só aqueles que nós já sabemos. 3, que indenize o poder público em toda a dimensão do crime. Vencidas essas 3 condições, eu acho que é aceitável, né, que se discuta aí a sobrevivência da empresa, pensando no emprego, pensando no trabalho, pensando mesmo na renda econômica. Agora, também não é possível seguir com esses acordos com os mesmos dirigentes que se envolveram nas práticas de crimes. Então, também a empresa tem que fazer a sua, vamos dizer, faxina interna. Mas há dirigente de empresa envolvida no Lava Jato que voltou à gestão da empresa, não é? Mesmo depois de ter feito o acordo de delação premiada, não é? Mas aí envolve um acordo com o dirigente propriamente dito, né? Então, nós estamos falando do acordo com as empresas. Então, o acordo da empresa não compreendendo algum acordo para o executivo, tem que afastar aquele executivo, é um passo necessário. Se, eventualmente, for possível alguma espécie de acordo com o próprio executivo quanto às suas responsabilidades criminais, pode-se aventar essa possibilidade. Então, são esferas diferentes. Tá bem. Eu tenho uma pergunta que veio do público e que está próxima daquilo que a gente está discutindo. Na sua visão, no seu sonho, que tipo de apoio e comportamento o senhor gostaria de ver de parte do empresariado
no combate à corrupção? O empresariado podia fundar uma associação como aquela do Adil Piso, né? Acrescentaria lá Adil Piso e Mazete, né? Que é a propina. Então, eventualmente, até um caráter simbólico, mas falando brincando. Mas eu tenho dito, olha, a corrupção envolve quem paga e quem recebe. Então, não é só o agente público culpado. Também existe um agente privado cedendo a uma tentação de efetuar esse pagamento. Certo que, em alguns contextos, existe a possibilidade dele ter sido vítima de uma extorsão, mas não necessariamente em todos os contextos. Então, se as empresas tomassem uma atitude firme contra esse tipo de comportamento, não só internamente, mas também em relação aos seus pares, porque aquele que adere à propina prejudica todo o mercado, e inclusive aqui o seu concorrente, isso já seria um grande avanço. E é importante aí que a opinião pública, inclusive as empresas, a meu ver, apoiem a continuidade dessa investigação, que ela vá até o fim, até onde ela possa ir. Muito bem. A Operação Mãos Limpas, que foi muito importante para o senhor formar o seu pensamento a respeito do combate à corrupção, me corrija se eu estiver errado, né? É isso mesmo, né? Depois dela, os italianos continuaram uma má posição nos rankings internacionais de transparência e, por exemplo, eles estão na 69ª posição hoje em dia. Não são exatamente um país que tenha dado um grande salto na transparência. O senhor acha que é possível evitar que o Brasil caia no mesmo caminho? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, se nós formos analisar a Operação Mãos Limpas, ela teve uma intensidade muito grande em 92 a 94. Né? Inclusive, naquela época, surgiram várias proposições legislativas que tentaram acabar com a Operação Mãos Limpas, como até mesmo leis explícitas que proibiam prisão cautelar em matéria de crimes contra a administração pública, que eles chamavam lá de legge salva corrotti. Mas isso não foi bem sucedido no primeiro momento. Agora, depois de 94, ultrapassado aquele ímpeto inicial, aconteceu uma reação muito grande por parte das forças políticas. Tivemos aí a figura controvertida do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Foram aprovadas leis de anistia parcial a determinados crimes. O Caixa 2, por exemplo, em campanha política, que era considerado uma conduta criminal, foi descriminalizada na Itália. O falsificação em balanço de empresa, que era um crime, e é um crime muitas vezes utilizado como um meio para gerar recursos de propina para pagamento de agentes públicos, não foi descriminalizado, mas colocaram tantos óbices processuais para que houvesse um processo que acabou isso sendo prejudicado. Então, quando se analisa o resultado final, há uma controvérsia muito grande a respeito dos resultados, né, se o país melhorou ou não. Agora, evidentemente, a culpa não foi da equipe milanesa das Operações Mãos Limpas ou do sistema judiciário, mas a contra-reforma que se seguiu posteriormente. Tem dados que apontam que 40% dos casos, dos investigados, não teve uma decisão final de mérito. Tá? Não é que eles foram absolvidos. Os casos ou acabaram em anistia ou acabaram em prescrição. E isso é bastante preocupante, porque nós temos muito, principalmente a questão da prescrição, nós temos nosso sistema processual que é muito moldado no sistema italiano. Né? Nós temos o que é bom, mas nós também temos o que é mal. Aquele processo sem fim é a nossa herança, provavelmente italiana, do processo, isso tanto no civil como no processo penal. O senhor já disse também que a integração da Itália à comunidade europeia, do ponto de vista tanto econômico quanto de instituições, ajudou a combater a corrupção. A abertura ajuda a combater a corrupção? A abertura econômica? Olha, o custo da corrupção sempre impacta a eficiência da economia e torna o mercado, a disputa pelos mercados também mais injustas. Então, esse confronto, essa prevenção e repressão à corrupção
vai trazer vantagem a todos. Em princípio, num ambiente de maior concorrência, talvez haja menos riscos de práticas corruptas. Não por acaso, os Estados Unidos ele criminaliza a corrupção praticamente no mundo inteiro, quando envolve pagamento de empresa estrangeira para governos de outro país, e isso acaba fazendo, muitas vezes, que as empresas norte-americanas, sujeitas a leis mais rigorosas, não tenham condições de competir em condições de igualdade. Então, existe essa criminalização. Eu acho que quanto maior a concorrência, né, menor o risco, talvez, de corrupção. Mas eu sou um juiz, né, eu trato dos processos, então eu não me sinto muito confortável em tratar assim, de assuntos econômicos. Então, daqui a pouco a gente vira aquele especialista em tudo, né? E não é bem o caso. Então, em tese, eu acredito que sim. Eu queria fazer uma pergunta pessoal sobre o seu dia a dia. Mais uma vez, remetendo a Operação Mãos Limpas, que foi uma operação que acabou com a morte de muita gente que estava participando da investigação. O senhor, em algum momento, se sentiu inseguro? O senhor já saiu de casa olhando para trás? O senhor se sente confortável com a sua família? Está tudo bem? Olha, esse é um dado interessante, porque os juízes promotores da Operação Mãos Limpas, até onde eu sei, estão todos bem. Mas teve esse problema grande, com juízes, inclusive, sendo assassinados, e vários juízes policiais, no enfrentamento da máfia siciliana. Né? Tem a figura lendária de um juiz que é símbolo para toda a magistratura mundial, que é o Giovanni Falcone, que foi assassinado em 1992, mas eram processos contra a máfia, não propriamente, embora houvesse ali relações, muitas vezes, próximas, políticas entre a máfia e políticos sicilianos. Mas, sobre questões de segurança pessoal, eu vou pedir desculpa, mas eu não me sinto confortável em responder, porque, normalmente, até por questões de segurança, a gente não fala sobre questões de segurança. Tá bem. Já é uma resposta. Eu acho que o senhor deu uma pista para que a gente entenda o que o move pessoalmente ao trabalhar, falando sobre dignidade, Mas eu queria lhe fazer a pergunta assim, de maneira bem direta. O que o move ao trabalhar numa operação como essa? Ou melhor, o que o moveu para se engajar no combate ao crime como juiz? No fundo, é o papel do juiz. Então, circunstancialmente, é um caso que me chegou às mãos. Isso também é importante esclarecer. O juiz ele tem um papel notadamente reativo. Então, eu respondo a requerimentos da polícia, eu respondo a requerimentos do Ministério Público, eu respondo a requerimentos das defesas. Eu não tenho, ao contrário do que se diz por aí, eu não tenho uma estratégia de investigação, porque, na verdade, eu sou juiz, quem tem estratégia lá de investigação é a polícia, é o Ministério Público. Circunstancialmente, esse caso chegou às minhas mãos. E a minha crença maior no papel do juiz é que nós temos uma regra de direito, nós temos um governo de leis, então as leis têm que ser aplicada a todos, tanto quanto a lei é benigna, quanto a benigna no sentido de beneficiar, como quando a lei pune. Então, é basicamente dever de ofício. Agora, também vejo com certa gratificação alguns resultados desses processos até o momento, mas, basicamente, é dever de ofício, pura e simplesmente. Vou fazer uma pergunta que veio da plateia, que é a seguinte. A Lava Jato vem deixando claro que uma das partes necessárias para que se chegasse ao ponto em que se chegou foi a participação do Poder Executivo. A investigação chegará até o topo? Olha, também não é uma pergunta que me sinto confortável em responder. Mas acho que era uma pergunta que eu tinha que fazer. Porque é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Muito bem. Quanto tempo ainda o senhor acha que a Operação Lava Jato vai nos dar notícias? Falando do ponto de vista do nosso interesse próprio. É imprevisível. Ela começou, na verdade, com uma investigação em cima de
algumas pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro, em posto de gasolina, por exemplo. E quando chegou a Petrobras, o que se tinha basicamente era um fiapo, o senhor Alberto Youssef comprando um veículo de luxo para o senhor Paulo Roberto Costa. E foi se puxando aquele fio, chegou no novelo, e, de repente, tem um monstro. Então, é muito difícil fazer prognósticos. Agora, o ideal é que nossa justiça pudesse tratar esses casos de uma maneira muito mais ordinária. Por isso que ela depende de uma regular eficiência. Por exemplo, nos Estados Unidos tem corrupção, evidentemente todo mundo sabe isso, mas o que me parece que uma operação como essa, ou uma operação como aconteceu na Itália, a Operação Mãos Limpas, na minha opinião, embora a gente possa sempre se enganar, ela é inviável lá, porque nesse nível me parece que não existe essa corrupção sistêmica. Me parece que o sistema norte-americano trata esses casos de uma maneira mais ordinária e eficiente. Então, volta e meia se ouve lá, o determinado agente político, determinado agente público foi preso por corrupção, responde, e o sistema deles é bem mais rigoroso e eficiente que o nosso. Então, o que eu imagino, o ideal é que, vencido talvez essa etapa da nossa, entre aspas, operações mãos limpas aqui no Brasil, e ela não tem ainda a mesma magnitude, por evidente, do que teve a operação italiana, o ideal é que esses casos fossem tratados de uma maneira muito mais ordinária pelos tribunais, para que nós não tivéssemos uma surpresa todo dia que abrimos o jornal. Ou seja, é importante que a matéria-prima diminua também. O senhor espera não ter que atuar em outra Lava Jato? Tem duas. A Lava Jato pode acabar ou pode acabar o juiz também, né? Eu tenho meu prazo de validade, então eu até falei brincando em outro evento que o meu objetivo futuro era tirar longas férias e ainda mantenho esse objetivo com muita ansiedade. Agora não sei se elas serão breves, não sei se elas ocorrerão em breve. Muito bem. O relógio nos disse que nós estamos chegando ao finalzinho da conversa. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho extraordinário que está sendo feito na condução da Lava Jato, parabenizar a sua equipe por tabela. Obrigado a todos que acompanharam a conversa. Agradeço mais uma vez. Obrigado.